Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas. Nós paramos no capítulo 3. O capítulo 1, eu falei que Jonas entrou em colisão com Deus, em colisão com Deus, quando a vontade de Deus não era a vontade de Jonas. Então Jonas entra em colisão com Deus no capítulo 1. No capítulo 2 eu falei sobre o colapso da alma. Jonas no peixe entra em colapso. No capítulo 3 de Jonas eu falei sobre a obediência coercitiva, ou seja, a obediência obrigatória. Jonas obedeceu a Deus, mas obrigatoriamente, porque pela livre vontade dele, ele não teria ido para Nínive. Obediência coercitiva. Então nós vamos agora para o capítulo 4. O capítulo 4 não é tão longo, mas a gente lê uma parte, e aí para a gente ter uma ideia do texto, e eu quero hoje falar baseado nesse texto, nem Deus convence. É o tema, o assunto, nem Deus convence. Capítulo 4, verso 1 diz: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se emburrado ao oriente da mesa, emburrada por minha conta aqui, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta e subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou ao Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E assim o livro de Jonas termina. Nem Deus convence. Irmãos, quando eu penso neste tema, para mim, particularmente, uma das coisas que me desafia no ministério, às vezes, é convencer as pessoas de que elas estão erradas, de que elas têm que mudar de posição. Como é difícil convencer as pessoas. E eu, preparando isso aqui, me lembrei de um fato que aconteceu no meu ministério. Eu me lembro que fui na casa de uma irmã, ela estava fazendo algo que ia certamente terminar em desgraça na vida dela, e eu sentei com ela, conversei, li a palavra, orei por ela, fui forte com ela,
mas infelizmente não adiantou absolutamente nada. E a gente fica assim como que frustrado, porque a gente está vendo aquela pessoa caminhando para o abismo, como de fato aconteceu. Ela depois caiu, fracassou, caiu no abismo, mas eu não consegui convencê-la. E é triste, né, irmãos? Quando você está alertando, por exemplo, pais que tentam convencer os filhos de algo que eles estão fazendo, que eles não deveriam fazer, e não conseguem convencê-los e eles continuam fazendo. Ou até mesmo um cônjuge que está tentando convencê-lo, o seu cônjuge de alguma coisa e não consegue. Tudo isso se torna muitas vezes frustrante para nós. Agora imagine se para nós isso é frustrante. Pensa aí, Deus agora tentando convencer Jonas do que ele quer e não consegue. Porque o livro de Jonas, ele termina no insucesso de Deus, podemos dizer assim. Parece que Deus não é bem sucedido em relação a Jonas. Deus é bem sucedido no sentido de converter os pagãos que estavam no navio, converter a cidade de Nínive, mas não consegue convencer Jonas. E o livro termina dessa forma. E é impressionante. E aí eu trago para mim mesmo, será que em muitas vezes Deus tentou, agiu para me convencer de algo, ou tentou nos persuadir de algo, e nós não nos deixamos convencer? Pensa aí, irmãos. Jonas, Deus estava o tempo todo tentando convencer Jonas, mas parece que Deus não teve sucesso. E esse texto nos mostra o quanto Deus estava agindo para alinhar Jonas à sua vontade. Deus queria alinhar Jonas à sua vontade, mas não conseguia persuadi-lo, não conseguia convencê-lo. Mas além disso, Deus estava querendo reposicionar Jonas ao seu propósito, e não consegue. Jonas continua do mesmo jeito, Jonas continua irascivo, embrutecido, continua irreconciliável, continua intangível, não há como convencer Jonas. Agora pensa aí no Deus poderoso, soberano, grandioso, tentando convencer Jonas, alinhar Jonas, tentando reposicionar Jonas, e o texto nos mostra que não há um sucesso aqui. Deus não consegue sobrepor a Jonas, aparentemente. Meu Deus, a gente fica pensando aqui nesse texto, será que nós também não temos nos tornado assim? Deus está dizendo para nós, eu quero que você faça assim, eu quero que você seja assim, eu quero que você ande assim, o meu propósito é esse, e a gente destoa de Deus, a gente não se alinha a Deus, a gente não consegue entrar nesse reposicionamento de Deus para a nossa vida, e aí nós andamos segundo a nossa vontade, o nosso querer, o nosso propósito, nós fazemos o que nós queremos, o que dá na nossa cabeça. Então o livro de Jonas, ele termina de uma forma assim tão triste, que a gente termina esse livro e lendo e diz, meu Deus, o que foi que aconteceu depois? A gente nem sabe, mas o texto aqui termina com uma interrogação de Deus, e termina com a pergunta de Deus. E aí, irmãos, eu quero trazer algumas verdades sobre Jonas. Nem Deus conseguiu convencer Jonas. Eu quero trazer algumas verdades sobre esse texto aqui. A primeira verdade que eu trago para a igreja é: Jonas tinha conhecimento teológico, mas o coração estava entorpecido.
Jonas tinha conhecimento teológico, mas o seu coração estava entorpecido. Veja no verso 2, quando Jonas diz que ele se antecipou, ele se adiantou, fugindo para Tarsis, e diz assim, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. O problema de Jonas não era teologia. Ele tinha conhecimento teológico. O problema de Jonas era um coração entorpecido. Eu não sei se os irmãos, se a igreja tem entendido o que eu tenho tentado falar para a igreja. O conhecimento teológico é indispensável. A ortodoxia, a doutrina é indispensável. No entanto, ortodoxia sem ortopraxia, sem a prática, sem a vivência, não tem valor nenhum. A Bíblia diz que Satanás conhece a Deus, sabe quem é Deus e até treme. Você acha que Satanás não tem mais conhecimento teológico que todos nós aqui? Mas ele não pratica a verdade, ele não pratica a vontade de Deus. Então, primeiro problema de Jonas aqui, essa primeira verdade que a gente aprende. Jonas tinha conhecimento teológico, mas o coração estava entorpecido, ou seja, estava amargurado, uma profunda amargura, e ninguém conseguia convencer Jonas de outra coisa. É terrível quando um cristão, quando um servo de Deus, como um profeta de Deus chega a um estado desse. A amargura é tão profunda que nem Deus consegue dissuadi-lo do que ele está sentindo, coração entorpecido. Mas tem teologia, tem conhecimento teológico, ele mesmo afirma aqui. Conhece os atributos de Deus e orando cita os atributos de Deus para Deus. Ele tem conhecimento teológico. Não se engane, irmão, nem todo mundo que tem conhecimento teológico tem vida santa. Tem gente que tem conhecimento teológico vasto e uma vida podre, toda errada, entorpecido pelo mal, pela amargura, pelo ódio. Jonas cheio de ódio, cheio de amargura, desejando o fim dos ninivitas. Coisa terrível. E é por isso que talvez algumas pessoas, mesmo conhecendo teologia, se tornam ateias, que é chamado de o ateu prático. Já ouviu falar em ateu prático? Ele sabe tudo sobre Deus, conhece muito sobre Deus, conhece teologia, mas ele se torna um ateu prático, por conta de alguma decepção que ele sofreu na vida, por algo que aconteceu na vida dele, no caso Jonas, quando ele era criança, os ninivitas sitiaram Jerusalém, então o coração dele foi entorpecido, ele ficou amargurado, embrutecido, e não dava ouvido a Deus mais. E aí, em outras palavras, vai se tornando um ateu prático. Se revolta. Esse é o primeiro problema de Jonas que podemos apresentar no texto. Conhecimento teológico, mas um coração entorpecido. O outro problema de Jonas, essa outra verdade que nós podemos ver aqui nesse texto, é que Jonas tem uma contradição de vida. Ele ama mais coisas do que pessoas. Jonas tem uma contradição de vida, ele ama mais coisas do que pessoa. A Bíblia diz que ele fez uma enramada aqui, e Deus pegou e fez nascer uma planta, a planta subiu, cresceu, fez uma sombra para Jonas, e Jonas ficou extremamente feliz, alegre, diz o texto. Ele ficou muito alegre por aquela planta que subiu, e aí Deus, depois no outro dia, mandou um verme e comeu aquela planta, destruiu a planta. E diz o texto que Jonas ficou irado, a ponto de dizer para Deus que melhor seria que ele morresse. Melhor me é morrer do que viver. Veja que Jonas, ele ama muito mais coisas do que pessoas. Essa é a contradição da vida de um homem que é profeta, de um homem que é de Deus. Ele ama mais coisas do que pessoas. Então Jonas tem essa contradição na vida, ele ama mais aquela planta de que Deus fez do que os ninivitas,
Para ele, os ninivitas deviam morrer, serem destruídos. É muito melhor acabar com essa raça do que destruir uma plantinha aqui. Aí Deus diz assim: tu tens compaixão de uma planta que tu nem trabalhasse para fazer ela crescer, e eu não hei de ter compaixão desse povo, que nem discernimento tem entre a mão direita e a mão esquerda. Irmãos, sabe que nós podemos entrar nesta contradição também, e sermos pessoas espirituais e amarmos mais coisas do que pessoas? E aí a gente começa a amar coisas. Eu gosto de plantas, mas nenhuma planta minha pode tomar o lugar da minha esposa, dos meus filhos. Nenhuma planta minha pode tomar o lugar de nenhum irmão aqui da igreja, de ninguém. Nenhuma planta lá de casa é mais especial do que qualquer um ser humano, não é. E Jonas amava mais coisas do que pessoas. E a gente tem que repensar isso. E ele era um profeta, lá de Israel, de Jerusalém. O pai dele era um profeta. E às vezes a gente diz: não, minha mãe era crente, meu pai era crente, e a gente é crente e tal, e de repente a gente se pega amando mais coisas do que pessoas. Quem ama mais coisas do que pessoas, irmãos, sem dúvida, dizia João Calvino, o anticristo se assenta nesse coração. Vou repetir: quem ama mais coisas do que pessoas, sem dúvida, o anticristo se assenta neste coração. Forte, não? João Calvino disse. E ele falava de tijolos, construções, tudo que é material, tudo. Se a gente amar mais coisas do que pessoas, ele dizia, sem dúvida, o anticristo se assenta nesse coração. Pesado o que ele disse. Naquela época ele já dizia isso. Então é para nós. Nós não podemos amar mais coisas do que pessoas. E Jonas tinha esse problema. O primeiro problema de Jonas é que ele tinha conhecimento teológico, mas o coração estava entorpecido. O segundo problema de Jonas era a contradição de vida. Ele amava mais coisas do que pessoas. Terceiro problema de Jonas: Jonas tem Deus como seu co-igual, por isso não o respeita. Jonas tem Deus como seu co-igual, por isso não respeita. Veja a forma, parece que não, mas é. Veja a forma como Jonas responde a Deus. Quando Deus pergunta para Jonas, veja a pergunta de Deus para Jonas, verso 9, diz o seguinte: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Como é que ele responde? Vamos ler juntos? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Veja que Jonas responde a Deus como se fosse um co-igual, como se Deus fosse igual a ele, como se Deus fosse um ser humano como ele. Veja que a maneira como Jonas responde a Deus, como ele trata a Deus, como ele ora a Deus, é como co-igual. Veja comigo aí no verso 2, diz assim: orou ao Senhor e diz: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para trás e tal. E aí ele vai, no verso 3 diz: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa sua ira? Essa palavra razoável é lógico, essa sua ira? Será que é racional essa tua ira, Jonas? É racional, é lógico essa tua ira? O que é que ele está dizendo? Minha ira é razoável, eu estou certo. Ele responde a Deus como co-igual. E é incrível como algumas pessoas parecem que no relacionamento com Deus, trata Deus como co-igual. A oração que ele faz, a resposta que ele faz, é como se Deus fosse um co-igual de Jonas. Irmão, será que nossa oração, nosso comportamento, nosso viver não é também assim?
E parece que a gente trata Deus como coigual. Deus está dizendo as coisas, o que Ele quer, o que Ele deseja de nós, e a gente diz: eu não vou, eu não quero, e pronto. E a gente trata Deus como coigual, como se Ele fosse da mesma natureza nossa, como Ele fosse um homem como a gente trata assim. E Jonas tem mais esse problema, ele tem Deus como o seu coigual, por isso não o respeita. Irmãos, às vezes a gente vê pessoas falando cada coisa sobre Deus. Olha, tem um sujeito aí que ele lança uns vídeos, que ele fala cada coisa sobre Deus, que eu não posso nem pronunciar aqui, irmãos. Mas uma delas, ele diz que Deus é besta. E daí para mais. Por que ele vive se escondendo? E ele fala muita coisa pesada. Como se Deus fosse um coigual, igual a ele. Gente que desafia Deus, meu Senhor, sem nenhuma reverência, sem nenhum respeito. Os irmãos sabem por que Uzá morreu? Sabe quem é Uzá, né? Aquele que tocou na Arca da Aliança. A Bíblia diz por causa da irreverência dele. Tocar onde Deus não permite é irreverência, é desrespeito. Jonas era um desrespeitoso também. Ele não respeitava a Deus. E a gente respeita a Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, os desígnios de Deus. Será que a gente respeita a Deus? Ou ele é um coigual que a gente diz: eu faço o que eu quero, eu vou para onde quero? Irmãos, eu fico pensando nas igrejas, nos irmãos dos nossos dias. Meu Deus do céu, como as pessoas não criam mais raízes. Já viu que as pessoas não criam raízes nas igrejas? Hoje está aqui, aí não vou, eu vou para outra igreja, aqui não está mais bom. E aí vai para outra, aquela igreja não presta mais, e aí vai para outra, e sai de igreja em igreja. Irmãos, não criam mais raízes, não tem mais profundidade. Isso é terrível. Não é? Uma vez uma jovem compartilhou comigo, ela disse algo seguinte: minha avó não tem identidade, nem meu avô, porque eles andaram em tanta igreja que na cabeça deles só está bagunça, porque ouviram tanta coisa que eles nem sabem mais no que creem, sabe? É em tanta coisa. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, as pessoas andam assim, desse jeito, não se firma. Principalmente a gente precisa estar numa igreja que tem a ministração da palavra, uma igreja saudável, uma igreja decente. E as pessoas estão assim, como que troca de partido, como quem troca de objeto, não é? Eu não estou mais gostando desse, eu estou entediado com esse objeto. As pessoas se entediam por tudo, sabe? Eu li um livro sobre como descrever pessoas, e aí um dos capítulos lá fala sobre o tédio, e eu descobri na Bíblia que as pessoas ficam entediadas com Deus. Deus reclama isso lá no livro de Miqueias, porque as pessoas ficaram entediadas com Ele, e Deus pergunta qual era o motivo. As pessoas estão entediadas com Deus, estão entediadas de igreja, elas querem novidade. E a gente lembra dos de Atenas, né, pastor Sérgio, que não cuidavam de outra coisa senão saber das últimas novidades. Então as pessoas estão atrás de novidade, porque elas ficam entediadas com a rotina, com a igreja, entediadas com o pastor. Ai de nós, pastores, né? Que as pessoas ficam entediadas com a gente, não suporta mais a gente, as nossas pregações. Eu fico pensando: meu Deus, este ano completo 21 anos nessa igreja. É por isso que alguns saíram da nossa igreja, porque ficaram entediados comigo. 21 anos, né? As pessoas estão ficando entediadas. Se ficam entediadas com Deus, imagine, irmãos. Então Jonas, meus irmãos, trata Deus como um coigual, por isso não tem o mínimo respeito por Deus. Deus nos livre disso, irmãos, da gente ser como Jonas, que trata Deus como coigual. Mas aí, irmãos, a gente vê que quando Jonas
Depois que Jonas prega lá e passa um dia na cidade de Nínive, deveria ser 3 dias de pregação, mas ele só pregou um dia. E aí que ele faz aquela enramada, verso 5, vamos ler juntos. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela. Lê o restante comigo. À sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Esse texto nos mostra que Jonas tem uma expectativa de destruição e não de salvação. Ele sai de dentro da cidade, faz uma enramada, ele está olhando para a cidade para ver se de repente aquela cidade é destruída, porque a expectativa dele era essa, que Deus destruísse aquela cidade. Faz lembrar uma mulher que escreveu numa revista, na Isto É, ela dizia o seguinte: se Deus existisse, Deus já teria destruído os corruptos, Deus já teria destruído os mentirosos, Deus já teria destruído esse povo mau, Deus já teria destruído esse pessoal. Aí ela diz assim: é por isso que eu não acredito em Deus. E quando eu li aquilo, eu pensei, se Deus fosse provar a sua existência destruindo, ele começaria pelos ateus. Deus dissesse assim: hoje eu vou provar que eu existo. Deus já começaria pelos ateus. Vocês não creem em mim, então eu vou destruir vocês. Irmãos, Deus não prova a sua existência destruindo. Deus prova a sua existência amando, porque se Deus fosse provar sua existência destruindo, quem estaria vivo aqui? Quantos pecados eu e você já cometemos? Deus poderia chegar e destruir Jonas. Deus não destruiu Jonas, Deus não destruiu Nínive. Deus poderia provar sua existência destruindo, mas ele provou tendo compaixão, tendo misericórdia, amando. Deus jamais vai provar sua existência destruindo, aniquilando. Ele vai provar sua existência amando, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Toda manhã Deus tem renovado sua misericórdia para com o seu povo, para com esse mundo, e é por isso que ainda estamos aqui. Se Deus, irmãos, fosse fazer uma lista de todos os nossos pecados e encontrar motivos para nos destruir, certamente nós seríamos destruídos. Se Deus fosse atender a música de Timaya, nós estaríamos perdidos. Deus chegasse aqui e dissesse: me dê motivo. Se Ele encontrar motivos em nós, irmãos, para nos destruir, mas Deus prova a sua existência amando, amando, amando. Eu sou amado por Deus. Mesmo Jonas nessa situação, Deus amava Jonas. Mas Jonas, ele tem a expectativa de destruição e não de salvação. Qual é a sua expectativa? Olhe para cá. A minha expectativa é que Deus destrua os deputados, que Deus destrua os senadores, que Deus destrua os políticos. A minha expectativa é que Deus não vai fazer isso. Talvez a sua expectativa seja essa. Armou uma tenda lá fora e está na expectativa, até orou a Deus e disse: Senhor, destrói essa gente aí. E Deus não vai fazer a tua vontade, porque a vontade de Deus é feita no céu e na terra conforme o seu propósito. Deus não vai fazer isso, meu irmão. Atenda para isso. Esses dias Jeremias Pereira disse umas 3 coisas que eu achei bem interessante. Satanás nunca vai se converter. Isso é uma verdade. Outra coisa, o mundo nunca vai deixar de ser mundo como é. Terceiro, não esperem que quanto mais velho você fique melhor. Parece que tem gente, e quase todos nós somos assim, quanto mais velho, aí é quem fica ranzinzo, cheio de coisa, né? Eu fico vezes olhando, a gente já foi adolescente, não consegue entender adolescente. A gente já foi criança e a gente não consegue entender criança. A gente já foi jovem e a gente não consegue entender o jovem. Quantas coisas a gente aprontou na época de jovem, e hoje a gente fica moralistas.
E querendo ser moralista com os jovens, com os adolescentes, porque o jovem não pode isso, não pode aquilo outro, enquanto que se você for atrás do seu passado, irmão, né? Quanta coisa terrível nós já fizemos, e aí a gente fica na expectativa de morte, de destruição dos outros. Meu irmão, a nossa expectativa devia ser de salvação. Jonas não tem expectativa de salvação, tem expectativa de destruição. Será que nós não somos assim? Quem sabe alguns irmãos aqui estão doidos que Deus desça fogo do céu e destrua o Donald Trump. Que Deus derrame fogo do céu e destrua esses miseráveis dessa vida. Será que, irmãos, os evangélicos estão ficando assim? Se a gente pudesse ser um Elias, a gente oraria e dizia: manda fogo do céu, Senhor, e destrói esses miseráveis aí. A gente oraria. Não é assim, irmãos. Deus não vai fazer a tua vontade, meu irmão. Deus vai fazer a vontade dele, e a vontade dele é boa, a vontade dele é agradável e é perfeita. Então, às vezes a gente tem uma expectativa de destruição, que Deus destrua aqueles camaradas lá do STF, que Deus destrua não sei o que. Meu irmão, se Deus for destruir esse pessoal, vai ficar quem? Me diga. Quem vai ficar? Aí Deus destruísse, começasse de lá, aí chegasse na tua casa, aí diz: pronto, chegou a tua vez, agora é contigo. Você não orou para eu destruir? Aí Deus disse: agora é a tua vez, e acabaria com você, meu irmão. Então não pensa assim não. Diga, ore a Deus, diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, desses miseráveis que estão por aí. Irmão, olha, aí tem tantos problemas, são tudo pecadores. Irmão, a gente fica esperando que pecadores produzam o quê? A gente fica esperando o quê? Perfeito é Jesus, bom é o Senhor. Ele sim, meu querido, a nossa expectativa está em Deus, querido. Jonas tem a expectativa de que Deus destrua e Deus salva, louvado seja Deus. Nínive não foi destruída porque Deus, ainda é Senhor, soberano, poderoso, e tudo faz como lhe agrada. Por último, Jonas é extremista em seus conceitos, por isso vive em dois polos, por isso vive uma ambiguidade. Veja o verso 1 que diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente. Veja aí, extremamente, olha um homem extremista, desgostou extremamente. Aí Deus, no verso 6, diz que Deus criou aquela planta. Aí o final do texto: pois se alegrou em extremo por causa da planta. Jonas é extremista em seus conceitos, extremamente desgostoso e agora extremamente alegre. Vive em uma ambiguidade de vida. É triste quando o ser humano vive assim, extremamente alegre, extremamente desgostoso. Ele não consegue ter equilíbrio. Jonas não tem equilíbrio. E por estas razões Deus não o convence. Deus não consegue convencer. Se Deus não consegue convencer Jonas, irmãos, tem muita gente que nem Deus vai convencê-los. Nem Deus. Por isso é quando o miserável que estava lá no inferno dizia: Senhor, manda que Lázaro vá lá na terra, porque eu tenho 5 irmãos, e fala para eles não virem esse lugar. Aí Abraão, na figura de Deus, diz o seguinte: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, ou seja, a lei e a palavra dos profetas, tampouco se deixará persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Nem Deus os convence. Nem Deus os convence. Deus tenha misericórdia de nós, porque se a gente chegar no nível de Jonas, nós estamos fadados a um fracasso terrível. Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos. Pastor Sérgio, vem aqui e ora, irmãos.
vamos estar orando a Deus. Vamos orar por nós, vamos orar por nossa igreja. Será que nós chegamos nesse nível de Jonas? Nem Deus convence. Qual foi a mensagem de hoje? Nem Deus convence. Será que Deus te convence? Será que Deus tem convencido a nossa igreja? Deus está dizendo, eu quero que você ore e você não ora. Deus está dizendo, eu quero que você leia a Bíblia, você não lê. Eu quero que você faça isso, você não faz. Será que nem Deus nos convence? Será que nós chegamos ao nível de Jonas? E terminar, o texto termina com a pergunta de Deus, assim, não terei eu compaixão de um povo que não sabe discernir entre a direita e a esquerda, eu não vou ter compaixão desse povo. E o texto termina com uma interrogação. Parece o livro mais triste da Bíblia, que finaliza de forma drástica, triste, sem uma resposta de Deus, sem uma mudança do ser humano, sem uma transformação de vida. É assim que termina o livro de Jonas. Eu ainda creio que em algum tempo houve uma mudança em Jonas, porque o livro de Jonas foi escrito por ele. Vamos orar? Eterno Deus, clamamos ao Senhor que o Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam para conosco a cada manhã, o Senhor jamais, ó Deus, permita que diante do Senhor sejamos irredutíveis. Que o nosso coração seja sempre inclinado à obediência da tua vontade. Senhor, que sejamos sempre convencidos pela tua palavra, pela tua grandeza, pela tua majestade. Ó Deus, e que o nosso coração seja sempre invadido pelo teu amor e pela tua graça, a fim de que sejamos pessoas que se compadeçam das outras, pessoas que não tenham amargura e ódio, ressentimentos no coração, mas pessoas que tenham paixão e compaixão, e assim, ó Deus, que estejamos sempre colocando diante do Senhor todas as pessoas, a fim de que a graça do Senhor e a tua abundante misericórdia alcance todos. Esse é o desejo do nosso coração, para que todos cheguem ao entendimento e ao conhecimento da tua santa pessoa. É o que nós queremos, é o que nós desejamos. Sabemos, no entanto, que tudo só ocorrerá segundo a tua vontade soberana, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Exaltamos a tua santa pessoa, pelo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor decreta, por aquilo que o Senhor estabelece, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que buscam a tua vontade. Nós oramos assim, pois, agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Que Deus te convença.